E o general Pazuello, hein? Ele disse em nota que acredita na idoneidade do general Mário Fernandes, acusado de planejar o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do presidente do STF, Alexandre de Moraes. E que ficou sabendo da prisão de Fernandes, ex-funcionário de seu gabinete, pela imprensa. O general Fernandes foi demitido de seu gabinete na Câmara em março, quando foi identificado seu impedimento para exercer cargo público. E qual era esse impedimento? O Supremo tomou essa decisão diante das investigações da Operação Tempus Veritatis sobre os atos golpistas no Brasil. O militar já estava na mira do Supremo desde janeiro. Só que Fernandes já tinha participado dos acampamentos golpistas do fim de 2022, quando se preparou o levante que culminou no quebra-quebra do dia 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes. Pazuello, que diz reafirmar sua crença nas instituições do país, o contratou em março daquele ano. De olho nos ruralistas, fez uma pesquisa sobre os demais funcionários do gabinete do deputado fluminense. Será mesmo que o ex-ministro da Saúde, aquele que distribuiu cloroquina a indígenas, é tão distraído assim em relação à origem de seus subordinados? Tomemos o advogado Joser Hardman de Araújo, funcionário de Pazuello, desde fevereiro de 2023. Advogado de quem? De milicianos, de mafiosos, que a imprensa chama de milicianos. De Batman, líder da Liga da Justiça. De um dos PMs que planejaram em 2011 a morte da juíza Patrícia Scioli. Ou de Cristiano Girão, acusado de assassinar um policial miliciano em 2014. Outro acusado por esse crime, Rony Lessa, o executor, 4 anos depois, de Marielle Franco. Não sabia disso, general? Traidor da Constituição é traidor da pátria. Tudo que não presta. Joser, que ainda está no gabinete de Pazuello, foi assessor jurídico do Ministério da Saúde. Advogou para o general durante a CPI da Covid, em 2021. Os senadores tentaram quebrar o sigilo fiscal do próprio advogado, em pedido negado pelo ministro Dias Toffoli, do STF. Vejamos agora outro funcionário de Pazuello, o secretário parlamentar Carlos Fernando Corbaggio Rabello. Uma reportagem da revista Piauí descreveu seus métodos de falar com os funcionários. Em dado momento, perguntou se o serviçal havia prestado conta da tarefa. O diretor Mauro Márcio de Paula Rosa estranhou o termo serviçal. Quando o funcionário chegou, o capitão pediu: "Diz para o seu superior quais foram as ordens que eu te dei." O homem começou a falar, mas foi interrompido. "Vamos lá, força sua memória, quero que você repita as 8 ordens que eu dei, na sequência em que falei." É assim mesmo, Pazuello? Vamos agora saber quem é o tenente-coronel Iago Lopes das Dores, que já foi chefe da seção de licitações do Exército. Ele é casado com a ex-funkeira MC Bruninha, aquela que participou do reality show A Fazenda, hoje cantora gospel. Segundo o Intercept Brasil, a empresa do casal faturou R$856 mil em vendas para o governo federal, 90% disso para o comando do Exército. O TCU detectou o envolvimento de 3 militares em um esquema de favorecimento à empresa. 2 deles seriam seus sócios ocultos. Essa auditoria foi feita em outubro de 2023. Iago já estava no gabinete de Pazuello e lá permaneceu.
Enquanto isso, trabalhou neste ano na campanha de todos os políticos do PL no Rio de Janeiro, entre eles o candidato à prefeitura, Alexandre Ramagem, e o vereador carioca Carlos Bolsonaro, o 02. Não sabia disso, deputado? Outra funcionária da Câmara que está desde fevereiro de 2023 com Pazuello é Emiliana Marcondes Fernandes de Mello, mais uma advogada que defendeu profissionalmente quem? Policiais milicianos e traficantes. Entre eles, Eliseu Felício de Souza, o Zeu, um dos assassinos do jornalista Tim Lopes, executado por traficantes em 2002, e Luiz Cláudio Santana, o Lico, um dos fundadores do Comando Vermelho. Neste último caso, Emiliana advogou junto com Joser. Lembram-se de Joser? Seu colega de gabinete em Brasília. Pazuello desconhece tudo isso? Mas temos um caso diferente, de Denise Abreu Cavalcante. Funcionária de Pazuello desde março de 2023, ela foi assessora do Ministério do Trabalho. Ainda durante o governo Bolsonaro, lançou um livro sobre a Operação Acolhida, em defesa da iniciativa do Ministério da Defesa para realocar imigrantes venezuelanos pelo território brasileiro. A Operação Acolhida, aquela que, segundo a agência pública, teve casos de violência sexual e tráfico de drogas nos abrigos mantidos por militares em Roraima. Algumas famílias venezuelanas preferiam viver nas ruas de Boa Vista a continuar nos espaços de acolhimento. E quem foi o coordenador da Operação Acolhida? Eduardo Pazuello. Este observatório já publicou outro vídeo sobre o general, sobre sua participação na matança da Covid-19 multiplicada pelo governo Bolsonaro. Você já viu? Aproveite e se inscreva agora em nosso canal. Nós já noticiamos também em nosso site a história da família Pazuello em Manaus. Você sabia que o irmão do deputado já foi preso em flagrante em 1996, acusado de torturar e estuprar adolescentes e de participar de um grupo de extermínio? Você pode nos ajudar a contar histórias como essa e a produzir vídeos como este, a partir de R$ 25 por mês. A imprensa independente é fundamental no Brasil para mostrar aquilo que a imprensa corporativa não quer mais mostrar. Lá nos anos 90, foi a própria Folha de São Paulo que noticiou a prisão de Alberto Pazuello, o irmão. Hoje ela se esquece. Por quê? Um dos militares presos agora, em novembro, foi o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, que comandava até fevereiro a 3ª Companhia de Forças Especiais do Comando Militar da Amazônia, em Manaus. Essa prisão em massa não possui tentáculos somente em Brasília e não vem de uma manifestação isolada deste ou daquele militar. Toda essa movimentação verde-oliva teve sua tonalidade verde e amarela desenhada nos últimos anos, inclusive nos acampamentos golpistas. O próprio Mário Fernandes, em cujo celular foi encontrado o plano para assassinar Lula e Alckmin, era uma das pontes do governo Bolsonaro com os aquartelados, e ele agia em defesa do levante. Olhem este trecho onde ele fala com Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, no dia 8 de dezembro de 2022, quando os quartéis e as rodovias estavam recheados de golpistas pelo Brasil. Cid, eu estou tentando agir diretamente junto às forças, mas se tu pudesse pedir para o presidente ou para o gabinete do presidente atuar, a gente tem procurado orientar tanto o pessoal do agro como os caminhoneiros que estão lá em frente do QG. Entenderam? O pessoal do agronegócio, aquele que retira a palavra negócio de seu nome e quaisquer responsabilidades sobre atos ilícitos praticados pelo setor. O agronegócio que participou ativamente dos trancamentos de rodovias, que financiou ônibus para o 8 de janeiro, que financiou George Washington, aquele que tentou explodir o aeroporto de Brasília, conforme revelamos no dossiê As Origens Agrárias do Terror. Mário Fernandes achava um absurdo apreender os caminhões dos aquartelados, que, segundo ele, estavam
deixando de produzir pelo Brasil. Caminhões enviados por empresários e pelo próprio agronegócio. Mauro Cid foi preso pela primeira vez em maio de 2023 pela inserção de dados falsos na carteirinha de vacina de Jair Bolsonaro. Acaba de ser conduzido novamente pela Polícia Federal para depor sobre as novas descobertas da operação. Ainda em 2023, foi visitado por um deputado do Rio de Janeiro, nosso velho conhecido, de uma família amazonense muito rica e muito amiga da ditadura, Eduardo Pazuello. Hoje, o Supremo está prendendo alguns militares, uma das últimas fronteiras da impunidade golpista no Brasil. Militares que planejaram envenenar o presidente da República. O STF já prendeu o pessoal do 8 de janeiro, os que ocuparam a Praça dos Três Poderes, a vovó de Santa Catarina, que decidiu se aliviar em plena sede do Supremo. E o pessoal do agronegócio? E os deputados e o ex-presidente, que apoiaram desde sempre o golpe e o terror? E que não se fartam de ter relações com milicianos, com mafiosos? Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um caminho, entendeu? Dá pra desenrolar. Tá pintando o clima. Dá pra desenrolar. Os funcionários de seu gabinete obedecem a quem, Eduardo Pazuello? De olho na democracia, de olho nos coturnos, de olho nos ruralistas. Meu nome é César.